Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Queridos irmãos e irmãs, nesta série de pregações sobre as bem-aventuranças, a semana passada nós considerámos a primeira, que está no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para hoje temos a segunda bem-aventurança nesta lista do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E antes do mais, quem são estes que choram e porquê é que choram? Os que choram é porque têm com certeza um motivo que os levou a tristeza, que os levou a derramar lágrimas, que os levou a sentir um sentimento muito forte por alguma coisa que os deixa meio desconsolados, desconfortados. E nós poderíamos pensar que, no contexto que está aqui, estes que choram seriam porventura os que perderam algum ente querido, algum familiar, aqueles que sofreram uma tribulação muito grande, uma perda grande e estão desolados. Mas, meus irmãos, se nós analisarmos de facto aquilo que é o alcance das palavras de Jesus e ao mesmo tempo o sentido desta palavra chorar em toda a Escritura, nós percebemos que aquilo que é a intenção de Jesus é um pouco diferente. Os irmãos lembram-se de Pedro, quando Pedro, que tinha estado com Jesus durante todo aquele tempo, tinha chegado ao fim daquele percurso de Jesus e diante daquela questão de que Jesus iria ser entregue, Jesus iria morrer, Pedro estaria pronto a defender o seu mestre e a nunca o negar. E ele afirmou isso diante de Jesus. Até que Jesus lhe disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E quando chegou a hora da verdade, Pedro negou 1, 2, 3 vezes. E tal como Jesus já tinha profetizado, já tinha anunciado também, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O galo cantou. O galo cantou. E diz a Escritura que Pedro chorou amargamente. O choro de Pedro não foi pela perda de um familiar, não foi pela perda de alguma entidade, de alguma pessoa que para ele era importante, foi exatamente por causa do seu pecado, daquilo que foi uma atitude que ele tomou e que não queria ter tomado, com certeza, mas que no instinto de defesa se sentiu forçado a negar o seu mestre 1, outra e outra vez. Mas quando o galo cantou, Pedro sentiu profundamente no seu coração as palavras de Jesus e chorou amargamente. É este tipo de choro que Jesus fala aqui. Aqueles que choram amargamente por causa, não da perda de algum familiar, mas de terem cometido uma transgressão, de terem cometido um pecado, de terem cometido uma falha, de, no fim de contas, não terem alcançado aquilo que era o seu propósito espiritual, que até no fundo do seu coração gostariam de ter ou de alcançar e não conseguiram. Meus irmãos, quando nós lemos no livro de Salmos,
muitos dos salmos de Davi, vemos exatamente como ele derrama o seu coração, como ele chora por causa do seu pecado. Às quintas-feiras nós estamos a estudar o livro de Salmos, normalmente um salmo cada quinta-feira. E são vários os salmos de Davi, em que ele expressa naquelas palavras que foram cantadas o seu choro, o seu lamento, a sua grande tristeza por causa do pecado que havia cometido. E um desejo muito grande de arrependimento, de mudança e, em consequência disso, de voltar a ter a alegria da sua salvação, de voltar a ter comunhão com o Senhor, de voltar a ter paz com Deus, de voltar a ter e a experimentar as bênçãos de Deus. E, meus irmãos, é com este pano de fundo e com estes dois exemplos de Pedro e de Davi que eu gostaria de dirigir as vossas palavras para aquilo que é este chorar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se os irmãos notarem, e eu quero de novo chamar a atenção para isso, cada uma destas bem-aventuranças vem sempre acompanhado de promessa. Deus promete àqueles que estão numa determinada circunstância alguma coisa e alguma coisa extraordinária. Para aqueles que choram, há consolo, promessa de consolo. Mas, meus irmãos, vamos ver alguns textos bíblicos, porque, de facto, é interessante. Aquilo que nós encontramos na Escritura, entre outras coisas, é o convite de Deus a este chorar. A este chorar daqueles que estão em pecado, daqueles que pecaram, daqueles que de facto ficaram numa situação que espiritualmente não é boa diante de Deus, mas em que o Senhor convida ao arrependimento, convida à mudança. O primeiro texto que eu quero ver com os irmãos está em Isaías, profeta Isaías, capítulo 22. E nesse conjunto de capítulos circundantes do 22, o Senhor deu a Isaías todo um conjunto de profecias sobre vários reinos, vários povos ali à volta. Há profecia contra a Etiópia, profecia contra o Egito, profecia contra a Babilónia, profecia contra Dumã, profecia contra a Arábia, mais tarde profecia contra Sebna, profecia contra Tiro, e lá no capítulo 22 tem uma profecia contra Jerusalém. E nesta profecia contra Jerusalém, o povo de Deus que estava naquela cidade precisava de se arrepender. Nós sabemos que Isaías, a par de outros profetas como Jeremias, Daniel e Ezequiel, foram profetas do tempo do cativeiro, pré-cativeiro, durante cativeiro, pós-cativeiro. De facto, Deus, através destes homens, chama a atenção do povo para a necessidade de arrependimento, para a necessidade de mudança. E nós chegamos ao capítulo 22 de Isaías, versículo 12, e tem esta expressão. O Senhor, Deus dos exércitos, notem, nos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se o vinho e se diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é curioso, nós vamos encontrar exatamente estas palavras na boca de Jesus mais adiante no Novo Testamento. Diz, de facto, aquele que não é entendido, aquele que está de costas voltadas para Deus, aquele que não quer saber da prestação de contas a Deus, que pensa que não há prestação de contas a Deus, alma minha, come, bebe e folga, porque amanhã morrerás. Assim estava o povo em Jerusalém, mesmo tendo ouvido a palavra profética, aquele apelo à mudança, ao arrependimento. Não, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o apelo do Senhor, o convite do Senhor era este. Chorar e prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Eram formas de apresentação de arrependimento, de chegar junto de Deus e clamar por consolo, clamar por perdão, clamar por restauração espiritual. E é o Senhor que convidou aquele povo a chorar e a prantear-se. E envolvendo isso estava exatamente o reconhecimento do pecado e o arrependimento, a mudança de vida. Meus irmãos, em Joel, o profeta Joel, um profeta menor, um pouco mais adiante,
já quase a chegar ao final do Novo Testamento, do Antigo Testamento, aliás, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E verso 13, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é tardio em irar-se. Mas isso não significa que o Senhor não se ire. Não significa que o Senhor não deixe cair a sua mão pesada sobre aqueles que não se arrependem. Mas o convite do Senhor primeiramente é este: convertei-vos a mim de todo o coração. E isso manifestado de que forma? Com jejuns, orações e com pranto. Alguma coisa que vem do fundo do coração, que não é um mero sentimento, que não é também um ato de ator, hipócrita, portanto, mas é alguma coisa que vem do fundo do coração, que vem lá da alma, que é rasgada pelo reconhecimento do seu erro, da sua ofensa a Deus. É isto, meus irmãos, que Jesus também está a apresentar. Bem-aventurados aqueles que choram, e que choram compungidos no seu coração por causa do seu pecado, arrependidos, e que aceitam este convite do Senhor para se converterem de todo o coração e manifestarem exatamente. Às vezes, talvez não tanto em público, mas pelo menos no seu quarto, no seu lugar mais recolhido, naquilo que também alguns gostam de chamar o seu quarto de guerra, de oração, em que ali estão sozinhos com o Senhor e buscam exatamente o Senhor e o conforto, o consolo do Senhor, e que certamente vem quando há esta postura de um coração aberto diante do Senhor, aceitando este convite que Ele nos faz para chorarmos os nossos pecados, as nossas misérias diante do Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. Em Jeremias, um outro profeta dos tempos de exílio, Jeremias capítulo 3, alguns conhecem este profeta como sendo o profeta chorão, não é? E porquê? Ele não apenas escreveu o livro que leva o seu nome, mas escreveu um outro também, Lamentações de Jeremias. E nestas lamentações ele de facto chora. Ele apresenta de uma forma escrita aquilo que lhe vai na alma, este choro. Jeremias capítulo 3, versículo 22. E de novo este convite do Senhor a esta postura. Jeremias capítulo 3, verso 22. Voltai, ó filhos infiéis, eu curarei a vossa infidelidade. Responderam eles, eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, isto era aquilo que o Senhor tanto desejava que acontecesse com o seu povo. Que reconhecesse o seu pecado, que estivesse pronto para voltar ao Senhor. Os irmãos, não esqueçam que este contexto, sobretudo Isaías e Jeremias, são profetas que anunciaram uma desgraça, que anunciaram tempos extremamente difíceis, que vieram anunciar que o Senhor iria deixar cair a sua mão pesada porque estava cansado de tanta idolatria da parte daquele povo, mas que o Senhor estende a mão para trazer aquele povo de novo à comunhão com o Senhor, de novo a uma restauração espiritual. E é isso que o Senhor deseja. E meus irmãos, transpondo isso para os nossos dias, para os nossos tempos, para a igreja até, o Senhor deseja que a igreja que se afasta do Senhor, ou o crente que se afasta do Senhor, possa voltar, possa ser restaurado espiritualmente, e nós vemos isso no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, aquilo que foi também o convite do Senhor Jesus. Não apenas uma,
a mais do que uma das 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e depois o 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aqui está o convite. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Este é o convite do Senhor. É levar-nos ao reconhecimento do nosso erro, daquilo de onde nós estávamos espiritualmente tão elevados e como caímos e que precisamos de nos restaurar. Precisamos de nos arrepender, precisamos de voltar ao Senhor. E isso às vezes vem acompanhado de choro, porque reconhecemos as nossas misérias espirituais. No verso 16, a uma outra igreja, o Senhor deixa exatamente o mesmo convite, neste caso à igreja em Pérgamo. O verso 16, capítulo 2, verso 16, arrepende, pois, ou senão virei a ti em breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra eles, contra aqueles que estavam a provocar heresia, doutrina dentro daquela igreja. E no capítulo 3, versículo 3, também à igreja de Sardes, há um convite à mudança, ao arrependimento. Apocalipse 3:3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Arrepende-te, muda. Meus irmãos, isto não é palavra apenas para o povo judeu no antigamente, no passado. É também a palavra profética para a igreja de hoje. Quando ela se afasta dos caminhos do Senhor, quando ela perde o seu primeiro amor, quando ela deixa de ter esta comunhão intensa com o Senhor, se aparta por causa da desobediência, do pecado. Mas o convite do Senhor está lá sempre. O convite do Senhor está para arrependimento. E, meus irmãos, às vezes nós precisamos de um auxílio para chegarmos àquele ponto de nos arrependermos, de confessarmos as nossas culpas diante do Senhor e de experimentarmos esse perdão. E este movimento é auxiliado por Deus. Em primeiro lugar, capítulo 17 do livro de Atos. Atos, capítulo 17, mostra-nos que Deus não tem em conta os tempos da ignorância, ou seja, até quando nós estamos no início, quando ainda não nos convertemos, quando ainda alguém está naquele ponto de nem conseguir reconhecer o seu pecado e como o seu pecado é uma afronta para Deus e o separa de Deus, Deus vem em auxílio, procurando levar exatamente a esse reconhecimento, a esse arrependimento, a esse choro. E às vezes este choro não tem que ser com lágrimas copiosas, pode ser o choro lá dentro que só a pessoa e Deus é que estão a sentir, a experimentar, mas é alguma coisa que é o derramamento. Nós há pouco não cantamos, derrame sobre Deus a minha alma. Não é esse o derramar? Não é isso mesmo? Abrir o nosso coração para Deus? Atos capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo o lugar, se arrependam. E este arrependimento, às vezes, vem com choro. E aquilo que é a promessa do Senhor Jesus é esta: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, mas começando um pouquinho mais atrás, no versículo 23, só para vermos o contexto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Paulo aconselhava Timóteo a ter esta postura. Rejeita as questões tolas e desacisadas, isto é, sem juízo, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, e agora anote o verso 25, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento,
para conhecerem plenamente a verdade. Que Deus lhes conceda o arrependimento. Meus irmãos, quando pensamos nisto, vemos como Deus é tão misericordioso e que é capaz de chegar ao ponto de nos ajudar a reconhecer os nossos próprios erros, nos ajudar a compreender como nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado e nos levar a um arrependimento. Já agora, meus irmãos, também não quero deixar passar esta oportunidade sem uma vez mais deixar claro o significado de arrependimento no Novo Testamento. Arrependimento no Novo Testamento vem de uma palavra que é metanoia, que é a conjugação de duas palavras. Meta, mudança. Noia, mente. Então, arrependimento significa o quê? Mudança de mente. É a transformação. É deixar de pensar em ir numa direção e mudar para outra direção, para outro caminho. Arrependimento é isso. Não é apenas reconhecer eu estou errado e sentir tristeza por isso. Arrependimento implica mudança. Mudança de caminho, mudança de direção, mudança de atitude, mudança de palavra, mudança de conversa. Mudança de relacionamento, quando ele, reconhecidamente, está errado e ofende a Deus. Arrependimento é isso. E, meus irmãos, isso vê-se, ainda que seja uma palavra nova testamentária, isso vê-se exatamente naquilo que foram as palavras de Davi, em que ele sentiu o peso do seu pecado, do seu erro, e ele estava disposto a mudar-se. Claro que ele não pôde mudar a condição de adultério que tinha cometido, ele não pôde mudar a morte de Urias, que já tinha acontecido, mas ele pôde mudar a sua atitude diante de Deus. Chorou seriamente e clamou ao Senhor para que o perdoasse. Clamou ao Senhor para que lhe desse alegria na sua salvação. Não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito, alegria da minha salvação. E quando veio o pecado à nossa vida, meus irmãos, nós perdemos alguma coisa. Não perdemos a salvação, mas perdemos a alegria da salvação. Não perdemos o nosso Senhor, mas perdemos a comunhão com o Senhor. O pecado traz isso. E porquê? Porque o pecado, diz a Escritura, gera a morte. O pecado gera separação. O pecado leva a isso. E o pecado é como que uma barreira, uma porta. Considerem, por exemplo, o que está ali. Aquela parede que está ali separa-me do que está do outro lado. O pecado é isto. E quando há arrependimento, quando há choro, quando há um sentimento forte, Deus quebra aquela parede. E eu consigo chegar ao lado de lá. E do lado de lá está Deus. Então, há este convite. E há também esta ajuda, este auxílio da parte do Senhor, em que Ele nos encoraja e nos ajuda a chegarmos ao arrependimento, à mudança, à transformação. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 até 10. Segunda Coríntios, capítulo 7. Vamos começar no versículo 8. É aí que começa a frase, embora seja uma frase conclusiva do que vem atrás, mas do verso 8 até ao 10. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus foste contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual nos traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aquilo que Paulo está a dizer é que os seus escritos, tanto a primeira como esta segunda carta, provocaram tristeza nos crentes em Corinto. Porquê? Porque apontaram o dedo àquilo que eram os erros, que eram as falhas, que era todo o desviar-se
de um povo de Deus, de uma igreja local, que tinha tudo para ser uma igreja tão abençoada, tão rica, mas era uma igreja esfrangalhada nas suas facções internas, nas suas contendas, nas suas guerras, em vez de servir ao Senhor. E por isso, para além de uma série de outros pecados que a igreja tinha, precisava de arrependimento. As cartas de Paulo levaram a essa tristeza. Mas eles sentiram isso e buscaram ao Senhor. E por causa disso se arrependeram, mudaram. E agora sentiam não tristeza, mas alegria. E meus irmãos, é isso. Muitas vezes a tristeza que nós sentimos quando falhamos, quando erramos, tem que nos levar ao arrependimento, à tal metanoia, à mudança de mente. E mudando a nossa mente, a nossa língua muda, as nossas palavras mudam, a nossa atitude muda, a nossa forma de estar muda. Enquanto nós não mudarmos aqui, nada vai mudar. E meus irmãos, é por isso, e permitam só este parênteses, que Deus é tão misericordioso connosco, que nos diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, isso significa o quê? Que eu devo pensar como Cristo pensa ou pensou. Que eu devo andar como Cristo andou. Alguns irmãos conhecem, eu volta e meia menciono, porque não posso deixar de trazer isso à colação, aquele livro maravilhoso, Em Seus Passos, que faria Jesus. Em seus passos, o que pensaria Jesus? Na sua condição, o que é que Jesus diria, o que é que Jesus faria? É isso, meus irmãos. Sermos capazes de pensar, e quando nós temos essa mente de Cristo em nós, então nós pensamos como Cristo pensou. E quando nós pensamos como Cristo pensou, não há mais lugares para erro, porque Cristo não erra. O problema é que muitas vezes nós queremos pensar pela nossa própria cabeça. E é natural. E é normal. E Deus até deseja isso. Nós temos que... Deus não anula a nossa identidade quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos. Mas Deus quer que a nossa mente, o nosso coração estejam controlados por quem? Pelo Espírito Santo. E para estarem controlados pelo Espírito Santo, isso significa que a nossa mente tem que estar em sintonia com a mente de Cristo. Que a nossa boca tem que pronunciar as palavras como Cristo faria. Meus irmãos, isso é um desafio tremendo para vocês. E deixem-me dizer, para mim é. Para mim é. Todos os dias. Procurar viver tal como Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Os irmãos sabem? Alguns sabem de cor. Para mim, não é para mim o viver é Cristo. É? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, isso significa o quê? Eu quero pensar como Cristo pensou. Eu quero falar como Cristo falou. Eu quero andar como Cristo andou. Isso é um desafio tremendo. Não basta, meus irmãos, nós falarmos o versículo. Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas isto são palavras, meus irmãos. É preciso trazer isto à vida prática. E isso às vezes leva a que nós sentimos no nosso coração o nosso erro, as nossas faltas, a nossa desobediência. E que por isso mesmo isso nos leva a quê? A sentirmos tristeza, e essa tristeza a levar-nos a quê? Ao arrependimento. E arrependimento é o quê? Mudança de mente. E mudança de mente implica mudança depois em todas as áreas da nossa vida. Amém? Mas isso às vezes leva a chorar. A chorarmos os nossos pecados, a chorarmos as nossas faltas. Como Paulo também chorou, miserável homem que eu sou, lembram-se? Quem me livrará do corpo desta vida? Miserável homem que eu sou. Aquele homem de uma estatura espiritual tão elevada, a dizer isto, miserável homem que eu sou. Ele está a chorar, meus irmãos. Mas ele sabia das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
E Paulo, nessa expressão, nesse choro que ele teve, miserável homem que eu sou, ele sentiu-se consolado depois, porque Deus é fiel. Se Jesus prometeu o consolo àqueles que choravam, Ele traz consolo quando nós choramos. Ele trouxe consolo a Paulo naquela hora. Mas Paulo teve que deitar para fora. Assim como Davi teve que deitar para fora. Assim como Pedro deitou para fora também. Assim como nós, quando sentimos isso, deitamos para fora. Nos derramamos perante o Senhor. E Ele seguramente traz consolo à nossa vida. Meus irmãos, o arrependimento muitas vezes vem acompanhado de vergonha, de confusão e de confissão. E vamos só ver 2 ou 3 versículos. Estou atento às horas. Esdras é um livro fantástico. É um livro de pós-cativeiro, mas é um livro que pronuncia a restauração de um povo. Esdras está aí antes de Salmos, capítulo 9, é aquela trilogia, Esdras, Neemias, Ester, Esdras capítulo 9, versículos 6 a 15, e eu vou ler rapidamente. Esdras capítulo 9, versículo 6. Aliás, deixem começar no verso 5. À hora da oblação da tarde, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse: ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até ao céu. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje temos estado em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, à rapina e à confusão do rosto que hoje se vê. Agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar um restante que escape e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão, pois somos escravos. Contudo, o nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão, mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida, a fim de levantarmos a casa do nosso Deus e repararmos as suas assolações e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois temos deixado os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que estás entrando para possuir, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixais por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste este remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos que cometem estas abominações? Não estarias tu indignado contra nós até de todo nos consumires, de modo que não ficasse restante nem quem escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficámos qual um restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, e por causa disso ninguém há que possa subsistir na tua presença. Meus irmãos, levou sem dúvida a isso mesmo, a este reconhecimento de culpa. Mas neste reconhecimento de culpa nós vemos exatamente isso. Um sentimento forte de vergonha, um sentimento de grande confusão, um sentimento de confissão absoluta, de reconhecimento desse pecado. E ao mesmo tempo também a consciência de que
ainda assim, ainda que tivesse havido castigo, ainda que aquele povo tivesse sido levado para o cativeiro, ainda que aquele povo tivesse sido quase que exterminado, aquele remanescente era precioso para Deus. E através dele, Deus iria restaurar uma nação. Israel, ainda hoje, está à espera do Messias. Ainda hoje Israel não cumpre com os mandamentos do Senhor. Ainda hoje Israel é culpado de tantas coisas. Mas não sou eu que vou julgar Israel ou que estou preocupado ou tão preocupado com isso. Eu estou preocupado com o povo do Senhor aqui. Eu estou preocupado comigo. Cada um tem que dar contas por si, mas eu como pastor tenho que dar contas também por este rebanho que o Senhor me confiou. E meus queridos irmãos, a preocupação é esta. Nós precisamos reconhecer quando falhamos, quando pecamos. E sabendo isto ou reconhecendo isto, a graça de Deus é tão significativa. A graça de Deus é tão amorosa. Mas às vezes, por causa do nosso pecado, ou algum do nosso pecado traz consequências sérias. E dessas consequências, mesmo a graça de Deus já não nos vai livrar. É como Esdras estava a dizer aqui. Ainda assim, Senhor, Tu não nos castigaste na medida em que nós merecíamos. Às vezes nós recebemos castigo por aquilo que fazemos, por decisões tomadas lá no passado, e que vamos carregar toda a vida. Mas ainda assim, a graça e a misericórdia do Senhor são capazes de suavizar e de mitigar um pouco tudo isso. É só a misericórdia e a graça do Senhor. Mas isso muitas vezes leva-nos a sentir, e a sentir amargamente, decisões tomadas lá no passado. Mas estão tomadas, que fazer? Que o Senhor nos ajude e nos dê força para não voltar a cometer erros do passado. Que o Senhor nos ajude e dê força para, sentindo a vergonha disso, sermos capazes de pôr os nossos olhos nele e andar para diante. Sabendo isto, que a promessa do Senhor é para cumprir. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso às vezes traz, ou deve levar-nos a esta confissão, a este sentimento de que eu não estou bem diante de Deus e isto traz vergonha para mim, mas Senhor, limpa completamente a minha vida, limpa completamente a minha alma, expurga-me de tudo aquilo que realmente é impuro em mim. É esta a oração que nós vemos em toda a Escritura, é este o apelo que o Senhor faz. E que faz a cada um de nós, que faz à igreja como fez à igreja de Éfeso, de Pérgamo, de outras. Meus irmãos, nós precisamos, às vezes, de chorar para sermos consolados. E a minha oração é esta, que sejamos capazes de chorar as nossas misérias, aquilo que não está bem em nós, para experimentarmos o consolo. Experimentarmos a alegria. Experimentarmos como Davi experimentou. Volta a dar-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. Os irmãos querem saber? Davi experimentou o perdão de Deus. Ele chorou, experimentou o perdão de Deus. E experimentou a alegria da salvação. Eu não queria, meus irmãos, que nenhum de nós, crente ou não crente, consagrado ou menos consagrado, que está aqui, saia deste lugar com algum peso. Saia deste lugar com a consciência pesada. Saia deste lugar sem esta graça maravilhosa que é o perdão de Deus para a sua vida. Saia deste lugar com o coração mais duro, porque não é capaz de chorar. Meus queridos irmãos, qualquer um de vós, por mais forte que seja a vossa relação com Deus, ou menos forte, ou até quase nada, não deixem este lugar sem chorar lá dentro e sem buscar o perdão de Deus e o arrependimento que só Deus pode dar. Vamos orar ao Senhor.
fechar os nossos olhos. Se alguns quiserem ajoelhar, podem fazê-lo no lugar onde estão, podem ficar sentados. Mas sobretudo que o vosso coração esteja de joelhos diante de Deus. Coração contrito, coração arrependido, coração que busca o perdão do Senhor nesta hora. João escreveu na sua primeira carta: se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Confesse o seu pecado diante de Deus nesta hora. Busque da parte de Deus o arrependimento, a tal metanoia, a tal mudança de mente. Coloque toda a sua mente, todo o seu coração, toda a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe que Ele oriente, que Ele controle. Ele sabe o que é o melhor para si. E tal como Paulo escreveu aos Romanos, ele diz para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas antes disso, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó Senhor do céu, nós queremos experimentar isso. Perdoa os nossos pecados. Aceita, Senhor, as lágrimas que brotam dos nossos olhos, físicos ou espirituais. Tu sabes aquilo que está no nosso coração. E eu te suplico em nome de Jesus, que tu tenhas compaixão de cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pelo consolo que tu trazes às nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque nós hoje somos bem-aventurados. Traz, Senhor, essa felicidade plena ao meu coração, ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui, nesta manhã, neste dia, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome e por amor de Jesus.